capítulo 7, a partir do versículo 21. Estamos aí numa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Essa é a penúltima. Existe mais um sermão, o último, que encerra. Se você está com a Bíblia aberta, se você procurar aí Mateus capítulo 8, você vai ver aí Jesus descendo do monte. Olha quanto tempo ele ficou. Capítulo 5, 6, 7 e no capítulo 8 que ele desce no monte. Ele sobe no monte, capítulo 5, e desce somente no capítulo 8. A Bíblia narra toda essa doutrina que ele pregou no Sermão do Monte. Eu vou ler o versículo ímpar e a igreja o versículo par. São só 3. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Vamos orar? Senhor Deus, o nosso coração, através dessa mensagem matinal, renova nossas forças, motiva a nossa vida e que possamos ser edificados pela Tua Santa Escritura. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O título que eu coloquei para essa mensagem da manhã é O Enganador. Vamos repetir? O Enganador. O enganador. Ele está em todos os lugares tentando enganar o homem. Ele realmente gosta de falar mentira. A vida dele é enganar. Ele engana todo mundo. Engana onde ele mora, ele não mora lá. Ele engana falando que trabalha no local, não trabalha lá. Ele engana que está namorando, mas não está namorando ninguém. Ele engana que ganhou um presente, ele engana que tem um carro, ele engana todo mundo. A vida dele é engano. Ele engana as pessoas, falando mentiras. Às vezes até uma mentira boa. Eu ganhei um carro, não ganhei nada. Ganhei um carro. Uma coisa, para que ele vai enganar? Para falar que está com dinheiro, bem de vida. Não, meu trabalho é ótimo. Mas não. Estou enganando. Eu engano. Falando mentiras. Mas Deus sabe. Deus sempre sabe. Diz assim, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Mas às vezes o enganador está no meio da igreja, não nessa, por favor. Na igreja do Magaça não tem. Sério, não tem. Mas em outras igrejas é comum ter enganadores. Às vezes recebemos enganadores que passam aqui. Por favor, é o dinheiro do gás. Não é dinheiro de gás que ele quer. Ele tinha que ser verdadeiro. Dá um dinheiro aí para eu desempregado, para eu comprar um quilo de arroz. Estou desempregado, eu estou querendo uma cachaça. Pelo menos ele falou a verdade. Você não vai ficar em dúvida quando ajudar ele. Ele vai comprar cachaça, vai comprar cigarro, vai comprar droga. Aí você decide se vai dar ou não. Mas pelo menos ele está falando a verdade. Mas a maioria das vezes, quando entra assim desesperado, é engano.
Se você falar assim, não, eu vou te ajudar hoje. Chama aí algum irmão, mãe Hermine, vamos lá comigo, irmão. Vamos lá. Pega o carro da igreja. Hoje nós temos, né? O carro da igreja, a viatura da igreja. Vamos lá. Entra aí no carro. Ele vai dar um susto. Ah, não precisa. Eu moro num local muito difícil. Não, mas vamos. Não precisa mais não. Ele vai embora. De 10, 9 vai embora. Mas quando a gente só dá o dinheiro, é muito fácil ser enganado. Nós somos enganados. Tudo bem, é melhor ser enganado do que enganado. É melhor ser enganado do que ser uma pessoa que engana todo mundo. O enganador é um indivíduo realmente capaz de induzir alguém. Ele consegue ao erro. Ele induz você ao erro. É um enganador. Ele conta uma história. E se ele for contar de novo, conta a história de novo. Ele conta a história, terrível. Conta de novo. Algum detalhe ele pode esquecer e errar. Qual o seu nome? Daqui a pouco, 10 minutos, pergunta de novo. Ele já não sabe mais qual o nome. Ele deu outro. Você anota. Quando acontecer isso com você, qual o seu nome? Anota. Daqui a conversa final, qual o seu nome mesmo? Aí tu olha. Como assim? Você tem outro nome? Aí fala, não, meu sobrenome. Eles enganam até ele mesmo. Eles têm saída para tudo. O enganador tem saída para tudo. Tudo que você imaginar, ele tem uma história, ele tem como uma saída. Vê esses políticos presos. Sempre tem uma história para falar que não foi o que a justiça está dizendo. Em primeira instância, segunda, na terceira. Sempre estão dizendo, não foi bem assim. Eu tenho uma história melhor para contar. Não fui eu, foi o outro. Foi o outro que me induziu ao erro. Sempre acontece. São os trapaceiros, traiçoeiros. Estão em todos os lugares. Menos aqui, aqui não tem. E aí, quando eu observo Jesus subindo o sermão, a montanha, para falar sobre o sermão do monte, são quantas as bem-aventuranças? 8. Vamos junto comigo? 8 bem-aventuranças. Depois de quase um ano pregando, a gente tem que lembrar, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes. Por quê? Bem-aventurados humildes, porque dele é o reino dos céus. Desce. Humilde. Quer ser humilde? A reino dos céus é seu. Bem-aventurados que choram. Choram por quê? Está triste? Está no seu pecado, no seu mazela. Choram porque erraram. Esse choro, Deus quer consolar o choro. Mas ele está aqui no sermão, no monte, dizendo: para quem ele está assistindo ali com ele? Saduceus, fariseus, zelotes, escribas, essênios, herodianos, seus discípulos, estão todos ali. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Por quê? Serão fartos. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, verão a Deus. Abençoados e limpos de coração, ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Ó, o pacificador que pensa, filho de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é reino dos céus. Graças a Deus, felizes são esses, felizes. E aí vem
descortinando todo o capítulo 5 de Mateus, falando sobre ser sal, ser luz. Aborda as questões da lei de Deus, o ensino de Jesus contra a interpretação equivocada dos fariseus, dos escribas e de todo aquele povo. Fala sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento. Sim, não, é a nossa palavra. A vingança. Fala sobre amar o inimigo. Fala sobre orar pelo inimigo que te persegue. Depois inicia o capítulo 6, falando sobre esmola, oração e jejum e sobre a recompensa. Esmola você faz sem querer ser visto. Que a sua mão esquerda faz, a direita não sabe. A direita faz, a esquerda não sabe. Quando você está em jejum, não se mostre triste. Você está em jejum por algum propósito. Depois do versículo 19 ao 24, fala sobre a ansiedade e a nossa busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. Iniciamos o capítulo 7, a partir do versículo 1 e 6, observamos o perigo do julgamento quando feito sem discernimento espiritual. Lembra? O julgamento justo. Mateus 7 ao 11, versículo 7 a 11, falamos sobre o meu pedido a Deus. Pedir, buscar e bater. Mostra uma ação contínua, que devemos estar sempre em santidade e adoração a Deus. Versículo 13 ao 14, fala sobre as duas portas. A porta estreita e a porta... Depois falamos sobre as duas árvores, a boa e que é identificada com os frutos. E aí sim, chegamos a esse ponto, que ele inicia falando sobre os profetas, que estão, falsos profetas que vêm como ovelhas. E agora fala daqueles que chegarão, a gente vê que é profético. Esse momento já é escatológico, onde eles vão estar diante de Deus, falando: Senhor, eu fiz a tua obra. Como assim? Eu profetizei em teu nome, expeli demônios em teu nome, fizemos muitos milagres. Versículo 22 do capítulo 7. Quem são esses aqui? Eles estavam no mundo para estar pregando, profetizando, curando, expulsando o demônio. Eles estavam onde? Entre o povo de Deus, entre o povão, na mídia, estavam ali. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai de mim os que praticai a iniquidade. Pessoas ruins que praticam a iniquidade através da falsidade e do engano. E aí eu pergunto para a igreja nessa manhã: como se comportam os falsos profetas? Vamos repetir? Como se comportam os falsos profetas, os enganadores? Aí tem, diminui, subtração, né? Retira a verdade ou ameniza, suavizando os mandamentos e a ordem de Deus. É assim que eles fazem, os falsos profetas. Também soma, muitos deles somam, acrescentando ensinamentos que não estão na Bíblia, que não existem na Bíblia, apócrifos e outros livros que eles trazem para que seja um complemento, um anexo para os seus ouvintes, para os seus membros. Divide, distorce a verdade, trazendo separação e desunião. Multiplica, exagera
propositalmente na lei, trazendo fanatismo religioso, manipulando e cegando os seus seguidores com abusos espirituais. Ou seja, ele exagera. Está vendo que tem que ter um equilíbrio? Tem gente que retira, tem gente que soma, tem gente que divide, tem gente que multiplica, para enganar. É uma salada, um sincretismo totalmente variado. Para quê? Para te pegar, para te enganar. Os falsos profetas estão em todos os lugares, menos aqui. Alguns são populares e amplamente considerados na sociedade, têm uma grande influência nos meios de comunicação, na economia, na política, na polícia, no bairro, na associação de moradores, com as igrejas, com irmãs, e aí vai. Outros são isolacionistas e procuram se esconder para evitar um exame de suas ações. Se escondem. Você ouve, tem um grupo que se reúne aqui em tal bairro, mas não sei muito bem o que eles fazem. Se separam da sociedade, buscam um terreno, uma nova sociedade, novas leis. Tantos grupos já fizeram isso. Alguns falsos profetas causam grande sofrimento aos seus seguidores, enquanto outros até parecem muito úteis e benéficos. Mas aí só faz coisa boa. Esse grupo aí é de Deus. Só tem benfeitorias. Ajudam o pobre, as viúvas, os órfãos, está na Bíblia. Aparentemente parece que é uma igreja. Enganam muitas pessoas. Com o advento da pós-modernidade, estamos vendo surgir novos conceitos religiosos e filosóficos responsáveis pelos mais absurdos ensinamentos com relação à Escritura, a palavra de Deus. É frequentemente amado incondicionalmente, Robson. Eles amam. De quem falar mal do meu líder? Rebelde, louco, vai morrer, está amaldiçoado. E outros adjetivos podem surgir. Ele é muito especial por razões variadas. O líder recebeu a revelação de Deus, somente ele. A revelação não é mais a Escritura, é ele. O líder reivindica ser a encarnação de uma deidade, anjo ou mensageiro especial. O líder reivindica ser designado por Deus por uma missão. O líder reivindica ter habilidades especiais que ninguém no mundo tem, somente ele. Um dom especial. O líder está quase sempre acima de repreensão e não pode ser negado nem contradito. Ao caso de a pessoa ser dita como rebelde, desobediente, expulso daquela comunidade, sem volta. Normalmente buscam fazer boas obras e oferecer uma utopia social e uma utopia celestial. Caso contrário, ninguém procuraria. Eles têm que ter um sonho diferente de todos. O teu sonho vai ser realizado, independente de quem disse que não. Eu vou te ajudar. O líder tem muito essa característica de resolver todos os problemas, como um mágico, como um gênio da lâmpada. Normalmente buscam fazer boas obras e por isso são
pessoas que você vai observar em locais aonde tem muito público necessitado, precisando de ajuda. A Bíblia, quando usada, é sempre distorcida, nunca verificado o contexto, como o pastor fez, trazendo aí uns 5 ou 10 minutos falando sobre o capítulo 5, 6 e chegar no capítulo 7. Eles pegam um versículo sem contexto e tentam trazer a sua doutrina. Muitas vezes, quando usam a Bíblia em seus ensinos, utilizam equivocadamente os textos bíblicos sem contexto. Muitos dizem ser a reencarnação de Jesus, o Cristo. Eu sou a reencarnação de Jesus. Eu sei que a maioria vai embora, mas vai chegar um monte. Curioso, intrigado, querendo saber quem sou eu. Curiosidade. E aí vem o engano. Ufa! Isso tudo aí são os comportamentos dos falsos profetas. E aí eu pergunto para você: a quem Jesus dirá, futuro, né? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Tá, é bíblico, vai acontecer. Vai acontecer. E aí você vai se deparar novamente com esse texto, Jesus agora procurando e dizendo: não vos conheço. Quem são esses? Não conheço. Não conheço vocês. O que vocês fizeram não representavam quem vocês eram. Entendeu? Fui eu que fiz o milagre, fui eu que expulsei o demônio, porque é o poder de Jesus. Mas quem estava usando o poder de Jesus eu não conheço. Não conheço essa pessoa que fez tudo isso aqui. Quem você é? Nem todos serão salvos. A Bíblia nos adverte sobre os falsos profetas em várias passagens bíblicas, já lemos algumas. Em Mateus 24, não tem ainda, não tem aí não. Só se você quiser abrir, Mateus 24, versículo 4, diz o seguinte: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4 e 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 23, um pouco mais para frente, capítulo 24. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles estão por ali. Aí você fala: eu sou crente velho, ninguém vai me enganar. Quantos anos eu tenho de igreja? 20, 30, 40, 50, eu sou maduro. Olha o que aconteceu. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: morava em Betel um profeta velho, além de pode ser velho, mas também experiente. Vieram seus filhos, lhe contaram tudo que um homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei, e contaram-nos a seu pai. Um profeta novo apareceu, profetizou sobre o rei, profetizou sobre Betel, e aquele profeta velho ficou sabendo. Olha o que aconteceu, versículo 17 do capítulo 13 de Reis. Porque me foi dito pela palavra do Senhor. O profeta velho entrou e começou a falar com aquele profeta novo. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, porque por onde foste. Deus falou para o profeta novo, para não voltar pelo aquele caminho, nem comer nada pelo caminho,
Aí chegou o profeta velho, no versículo 18, e disse assim: tornou-lhe também: eu sou o profeta como tu. Eu também sou profeta, somos irmãos em Cristo. Está tudo em casa, confia em mim. Um anjo me falou, versículo 18, por ordem do Senhor Deus, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. O profeta velho mentiu. O experiente enganou o mais novo. Meu Deus, que história! Está lá no Velho Testamento. Não tem nome esses, nem o velho nem o novo, mas a história serve de lição. Que pode acontecer enganos. Deus te falou alguma coisa, Francisco, e outro profeta se levantou, falou outra. E aí você, quem está certo? O Deus que falou comigo ou o Deus que falou com outro profeta? Está dando choque. E ele aceitou o conselho do profeta velho e morreu comido pelo leão. Olha Balaão também. Balaão foi profeta, entregou a mensagem certa, mas estava vivendo como um profeta mercenário, em busca de dinheiro e tesouro. Balaão, olha o que diz sobre Balaão. Está lá em Apocalipse 2, versículo 14. Contudo, mesmo assim, tenho certas coisas contra ti. Deus falando das igrejas, em Apocalipse, as 7 igrejas. Há aí alguns que defendem a doutrina de Balaão, que dava conselhos a Balaque sobre como devia levar os israelitas ao pecado, a comer as carnes sacrificadas aos falsos deuses e a praticar imoralidade. Olha o profeta, enganando. Foram profetas, a Bíblia fala sobre eles, mas enganaram muitas pessoas. Olha Saul, Saul também profetizou, mas foi desqualificado em suas atitudes. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A palavra é sempre mais importante. Sempre a escritura é mais importante. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender o melhor que gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Profetizou, mas foi desqualificado. Olha o mercado de vendas no Velho Testamento, Jesus chegando, sacrifício nos templos de Jerusalém. Está aí João capítulo 2, versículo 15. Ao ver isto, Jesus fez um chicote com umas cordas e expulsou do templo toda aquela gente com as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhe as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não faça da casa de meu pai casa de negócio. Lembram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus lhe respondeu: destruirei o santuário e levantarei ele em 3 dias. Estava falando dele. A casa de Deus tem que ter zelo. E eles estavam fazendo casa de negócios. Meu Deus, os falsos profetas são verdadeiros pelo caminho. Não é imaginação não, são falsos, mas existem. São verdadeiros em sentido de existir, é real. Eles estão bem perto de cada um de nós. Em seus locais de culto, gente, culto, disfarçados de ovelhas, de profetas.
quando estava no seminário, isso já tem uns 10 anos atrás, eu tive que fazer um trabalho sobre seitas. E aí procurei aqui em Campo Grande uma seita e encontrei Suco Mahikari, fica ali perto ali da Rua do Rio, lá na Rua do Pré, lá para Campo Grande, lá do outro lado de Campo Grande. E entrei lá, bati, eles me receberam, e mais um cliente, pensaram, né? Mais um cliente chegou, entre, seja bem-vindo, vou apresentar tudo aqui para você. Eu não fui sozinho não, chamei o pastor Valdir, que estava também lá no Betel, ele é pastor da igreja do Centenário, já vi a mãe dele, fomos juntos, e sentamos lá, ficamos conversando, ele mostrou o Buda que eles tinham, perguntou se a gente queria também receber um passe. Sabe o que é um passe? É tipo igreja messiânica. Coloca a mão assim, ó. Eu também tive que ir na igreja messiânica para fazer uma pesquisa, né? E lá eles até me deram um passe lá, ficaram assim com a mão assim, e eu também orando por eles. Tudo pesquisa, né? E eles acreditam naquilo. Me deram revista, me deram literatura. Volta aí outro dia, para Deus te abençoar. Se fosse uma outra pessoa necessitada, querendo ajuda, poderia ganhar mais um adepto. Os templos dele ficam lá no Japão, inaugurado em 1984. A prática do Mahikari foi fundada no Japão em 28 de agosto. Mahikari significa luz divina ou luz verdadeira, energia vindo da 7ª dimensão pela palma da mão. Coisas assim, totalmente inimagináveis, né? Coisas assim, inventadas, né? A pessoa fica até curiosa, né? Da onde eles tiraram isso. E eles me deram lá toda a região do corpo, Moné, aonde eu precisava receber luz, toda a parte. E se você vai com uma doença lá, ele vai falar, opa, aqui ó, esse ponto aqui é a luz da milésima ponto da constelação do universo, e você precisa voltar aqui para receber a cura. Eles te prendem. As seitas querem te prender. Tem a seita também do Jim Jones, chamado Templo do Povo, 1978. O caso Jim Jones foi muito conhecido nessa data. Então, missionário norte-americano, Jim Jones, foi responsável pela morte de mais de 900 seguidores em Johnstown, na Guiana, quase todos envenenados após ter anunciado a eles o quê? O fim do mundo. Anunciou o fim do mundo e envenenou todo mundo. Um fato interessante desse trágico acontecimento foi o depoimento de um dos milhares americanos responsáveis pela remoção dos corpos. Ele disse que após vasculhar todo o acampamento, não foi encontrado um só exemplar da palavra de Deus. Jim Jones substituiu a Bíblia por suas próprias palavras. Eles começam com a Bíblia, mostram outro material, só para te pegar. É uma estratégia de evangelismo. Nós temos a Bíblia, e daqui a pouco acaba a Bíblia, só material para fazer uma lavagem cerebral, e você acreditar naquilo. São sutis e só se importam com seus ideais. Se você não quer, o problema é seu. Outros vão querer. Ignoram os que são menores. Você que é menor é súdito, você é escravo. São gananciosos, manipuladores, carismáticos. Ele pode ser gentil, agradável, obsequioso. Que isso? Faz o bem, presta favor,
simuladores de piedade, utilizam o sincretismo religioso. É o que mais tem hoje, é o sincretismo. Pega o espiritismo, pega o catolicismo, pega os evangélicos, pega Maricari, pega o messiânico e constrói uma coisa diferente, mas aonde pode alcançar todo mundo que já foi dessas igrejas e seitas. Ufa, meu Deus, como pode ter pessoas que caem nesse engano? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, o Deus que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Segunda carta de Pedro, está tudo mostrando que eles são reais, não é imaginação, estão perto de nós. Olha esse exemplo de seita. Ele afirma que nada é impossível para o diabo. As pessoas acreditam no diabo. Ele é enganador, mentiroso, roubador de sonhos. Lembra aquela mensagem que você pregou, Robson? Roubador de sonhos. Como ele pode oferecer algo que não pode? Porque ele é enganador. E ele está por trás de todas as seitas. É ele que inventa. Só podia ter uma mente poderosa. Ele é um espírito enganador. Desde a fundação do mundo. Enganou quem? Os dois. Não fala que foi só Eva, não. Os dois foram enganados. E tenta enganar todo mundo. Enganou Caim, que matou Abel por causa daquele sacrifício. O coração dele, foi transformado num coração enganoso, cheio do diabo. Ele está aí para enganar, é claro. Olha a seita do Portão do Céu. Em 1997, esse líder dessa seita, denominada, isso aí, Ivens Gates, que para nós traduzido é Portão do Céu, que misturava ocultismo com fanatismo religioso, levou 40 seguidores ao suicídio. Ele lhe ensinava que através do suicídio, estamos no mês passado, o mês do suicídio, né, Tereza? Mês do suicídio, olha como ele engana já há anos as pessoas. Olha o que diz aqui: através do suicídio, abandonariam o envoltório corporal corrupto e culpado para ascender numa nuvem de luz a uma dimensão mais pura e elevada. As pessoas acreditaram, 40 seguidores, que através do suicídio iam alcançar um nível de espiritualidade mais elevada. Também compartilharam com o líder a crença de que na cauda do cometa Halley, olha isso, estaria passando perto da Terra. Naquele período viajava uma nave espacial extraterrestre que os conduziria ao novo destino. Mistura tudo. Nave espacial extraterrestre. As pessoas acreditam, não acreditam em extraterrestre? Você não, né? Aqui não. Mas acreditam em outros lugares. Tem que ter DVDs, cientistas, pesquisadores que ficam dia e noite falando sobre isso. Então a seita vai à procura de um alvo específico
também de colaboradores. Gente, é terrível. Terrível. O caso da seita, Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos. Olha aí, é bíblico, né? Vamos restaurar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são valores, princípios. Mas o que ele dizia? Na vila de Kanunku, em Uganda, em que morreram mais de 900 pessoas, adultos e crianças, desencadeado por adeptos de uma seita apocalíptica, Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos de Deus. É esse líder aí, Giuseppe. Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos. O líder anunciava que o mundo iria acabar, pedindo aos fiéis que vendessem seus bens e entregasse o dinheiro aonde? Aos pés do líder. Gente, é um absurdo. A Bíblia não narra o dia do fim do mundo, mas milhares de líderes tentam descobrir e apontar o dia e a hora marcada. Os adventistas faziam isso várias vezes. Acho que parou, mas faziam. E sabe, chegava o dia, recebi uma mensagem, ele está remarcando, não acontecia nada, todo mundo frustrado. Eu recebi uma mensagem, agora vai ser dia 10 de junho de 2050. Brincadeira, né? O pessoal acreditou, mas eles têm planos para enganar todo mundo. Alguns saíam revoltados, né? Não volto mais aqui, mas outros já estão tão fanáticos, tão iludidos, tão presos. O nosso líder teve uma outra mensagem de Deus: vamos apoiá-lo até 2050. Aí 2050 já é o filho que substituiu ele, porque o líder morreu, e o filho ou um outro adepto continua a história. A exegese desta seita cristã se baseava na culpa pela transgressão dos mandamentos de Deus e permite comparações com outras seitas igualmente que reproduzem essa questão do final do mundo. O caso Jesus, a verdade que marca, olha, diário da região, a seita levou 9 da minha família, dizia ela. O caso Jesus, verdade que marca, afirma que Deus do Velho Testamento é o diabo. Olha que absurdo! O Deus do Velho Testamento é o diabo. Eles afirmam isso, que todas as outras igrejas estão erradas. É sempre assim, todas as outras estão erradas, só a minha está certa. Quando você perceber que um líder fala que só ele está certo, nenhum outro tem também a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Dizem, olha, que o sexo serve só para a procriação. O marido que se relaciona com a sua esposa fora desse contexto faz da sua esposa uma prostituta no lar. Imagina isso. E o próprio líder poderia ter várias e várias esposas. Na maioria das vezes, a doutrina pregada pelos falsos profetas mostra o ensino correto no início, mas as práticas da sua vida estão erradas. A prática de vida errada, o ensinamento certo, a prática de vida errada, como foi o caso de Balaão, Saul. Mas nem ao menos tem consciência que estão praticando uma heresia. Eles também se enganaram, porque o diabo os enganou. Eles nem sabem que estão fazendo coisa errada. Não todos, alguns
Alguns acreditam que ser a reencarnação de Jesus. Alguns acreditam que ter um poder especial. Olha o Henrique Cristo aí. Acredita ser a reencarnação de Jesus. E tem seguidoras. É um problema psicológico, psiquiátrico, precisa de remédio, precisa de acompanhamento, precisa de ajuda. A mente deles deu um nó que eles mesmos estão sendo enganados. Teve um caso do pastor Jorge, da Igreja Batista de Linhares, Espírito Santo, que queimou seus 2 filhos, os irmãos Cauã e Joaquim, de 6 e 3 anos, morreram carbonizados em incêndio em Linhares no dia 21 de abril de 2018. Logo após o acidente, dizia ele que Deus tinha um propósito e foi para a igreja pregar no domingo. E lá dizia ele que era para seus filhos morreram para que o nome de Deus seja exaltado, mas descobriram a polícia que foi ele o autor do crime. Além de colocar fogo nos seus filhos, também abusou deles. Líder que não está muito longe, pastor da Igreja Batista em Linhares. Está respondendo pelo processo. E a esposa também presa, porque conivente do pecado. A gente acha que está seguro, mas nem tanto. A Bíblia nos mostra, muitas vezes nossas brigas são internas, provocadas por vaidades, fofocas que atrapalham e atrasam o andamento do serviço prestado do reino de Deus. A gente às vezes está lutando um com o outro. Às vezes a luta começa dentro de casa. Você não consegue ter paz na sua casa, no seu lar, com a sua família, porque você sabe a verdade, mas prega a outra, vive diferente daquilo que você ouve e lê. E aí traz confusão na sua casa e a confusão vem atrás de você para onde você vive, ou no trabalho, ou na igreja. Mas a gente às vezes não consegue enxergar, achando que a culpa não é nossa. A culpa é de alguém, do diabo, do marido, dos filhos, da vida, de todo mundo, menos nossa. A gente não consegue nos enxergar. E às vezes estamos sendo iniciados em uma doutrina falsa, estamos sendo capturados pelo engano de Satanás, estamos sendo aliciados pelo inimigo para viver uma mentira e um engano em nossa própria vida. E aí, o perigo. Senhor, Senhor, eu não evangelizei. Senhor, Senhor, eu não abri minha casa para os pequenos grupos. Senhor, Senhor, eu não abri minha casa para os clubes bíblicos. Senhor, Senhor, os impactos. Senhor, Senhor, evangelismo de rua com folhetos. Senhor, Senhor, eu fiz muito. Senhor, Senhor, quantas vezes eu entrei e saí da igreja? Quantas e quantas vezes? Não estou falando de você não, estou falando de pessoas que estão sendo enganadas em outros lugares, que você conhece muitas vezes. Quem não conhece aqui no Bagaça está cheio de seitas, mormons, tantos outros que existem escondidas, espiritismo, idolatria, só não fala muito, mas catolicismo é idolatria pura, imagens espalhadas por tudo que é lugar. Isso não é um engano ou é real? E às vezes a gente está aqui reclamando
tendo uma mensagem abençoada, tendo um local para sair para a guerra, e a gente se perturbando com problemas internos, que o Satanás vem para a gente não se unir, porque se a gente se unir, a gente vai fazer uma grande diferença em nosso bairro, vamos enfrentar essas seitas, essas heresias com estratégias. Mas se a gente se desunir, se a gente só pensar em nós mesmos, nas nossas bênçãos, vamos ficar para trás. Para trás. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos nessa manhã. Faça uma reflexão da sua vida, do seu dia a dia com Deus. E vamos orar para que Deus nos ajude a não cair no engano, a não ser enganado, e viver uma vida santa, irrepreensível, uma vida com Deus, iniciando em nosso lar, com misericórdia de Deus, sabendo que as bem-aventuranças nos aproximam dele, uma vida santa, quando nos humilhamos na humildade, quando choramos ao pé de Jesus, porque estamos andando no caminho errado, nos arrependemos, quando temos uma característica de mansidão em nosso coração, quando lutamos pela justiça de Deus, quando limpamos o nosso coração, quando somos pacíficos, como somos perseguidos por causa da justiça, por causa de Jesus, somos abençoados, somos felizes. Nos ajude, Deus, Senhor Deus, estamos aqui essa manhã para te adorar, para te glorificar e exaltar o teu nome, não o nosso, mas o teu nome da glória, Senhor. Abra nossos olhos espirituais nessa manhã, olhos para ver a tua face, para entender a tua palavra, para vivê-la em reverência, em atitude. Nos ajude, Deus, essa manhã. Saímos daqui, Deus, sabendo que os falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres, enganadores estão em todos os lugares, se passando por ovelhas, disfarçados, se passando por bons amigos, por bons companheiros, por bons políticos, por bons líderes, mas suas palavras não são verdadeiras, são enganos. Revele a tua palavra, revele as suas profecias, nos dê discernimento espiritual para entender o que é certo e errado, quando é verdadeiro e falso. Nos ajude, Deus, para não sermos enganados e cair em uma desilusão, não ser enganado no casamento, não ser enganado no namoro, não sermos enganados na igreja, no trabalho, na escola. Deus, abre a nossa mente, Deus, daqueles que querem só se aproveitar do reino de Deus. Nos ajude, Deus, essa manhã. Traz em nós uma experiência profunda através do teu ensinamento. Saímos daqui mais vivos, mais olho aberto, mais responsáveis e fazer a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso mundo. É o que eu te peço, Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Boa tarde, bom almoço. Seja bem-aventurado.
capítulo 7, a partir do versículo 21. Estamos aí numa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Essa é a penúltima. Existe mais um sermão, o último, que encerra. Se você está com a Bíblia aberta, se você procurar aí Mateus capítulo 8, você vai ver aí Jesus descendo do monte. Olha quanto tempo ele ficou. Capítulo 5, 6, 7 e no capítulo 8 que ele desce no monte. Ele sobe no monte, capítulo 5, e desce somente no capítulo 8. A Bíblia narra toda essa doutrina que ele pregou no Sermão do Monte. Eu vou ler o versículo ímpar e a igreja o versículo par. São só 3. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca